Amém? Hoje nós vamos falar sobre célula. O poder da igreja nas casas. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Célula, o poder da igreja nas casas. A Bíblia fala, perseveravam, fala assim, perseverar. Perseverar, irmão. Perseverar. Perseverar, né, dona Luz? Cadê ela? Eu vi ali, perseverar, dona Luz. Novidade? Não. Esse versículo que eu li fala que os membros ali da igreja de Jerusalém se reuniam nas casas e no templo, ou seja, no átrio do templo, né, e dividiam tudo que eles tinham entre si. E assim foi, desde a formação da igreja em Jerusalém, por 300 anos, a igreja só se reuniu nas casas. No ano 70, depois de Cristo, depois da morte de Cristo, que a gente conta a história de que é descer a ser, né? Descer depois de Cristo a ser antes de Cristo. Quem estuda história aí? Quem tá estudando história aí? Amém? Amém, Tara? A ser e descer, todo mundo sabe? Tem até aquela banda assim de si, né? No ano 70, o templo é destruído pelos romanos, pelo Marechal Tito. E eles ficaram por 300 anos sem ter isso aqui que nós temos hoje. O templo físico. 300 anos. E no quarto século, é levantado um imperador chamado Constantino. E Constantino faz uma união com os clérigos daquela época, com os líderes, que ele tira a igreja das casas e traz, então, para os templos. Então, é construído as basílicas, as catedrais. A primeira basílica foi a Catedral de São Pedro, que tem lá em Roma. Por quê? Porque ele queria ter o controle das pessoas, administrativo do clero, da religião, porque nas casas ele não conseguia controlar as pessoas. Então o que ele faz? Vou fazer um grande templo lá em Roma, né? Primeiro foi em Roma, e vou trazer esses clérigos, os líderes, para mim, vou liderar e vou unir todas as religiões do reino, porque o Império Romano ele era forte. Naquela época, no ano 70, Roma dominava o mundo. E as igrejas, então, começam a sair das casas e ir para o templo. Seguindo uma direção diferente daquilo que começaram lá em Jerusalém, conforme nós lemos no capítulo 2, versículos 42 e 47 de Atos. Gente, as igrejas nas casas, sem templo físico, alcançaram quase toda a Europa, que era o continente daquela época, o maior continente, a Ásia e a Europa. E a Bíblia, no Novo Testamento, está cheia de citações bíblicas sobre a igreja nas casas. E eu vou falar algumas com vocês. Primeiro é Filemão, Filemão 2, Filemão não tem capítulo, né? Filemão 2, versículo 2. Fala na igreja na casa de Áfia e Áquila, na cidade de Colossos. Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está onde? Aonde eu não vi? Na casa deles. Então a igreja estava na casa deles. Vamos lá, a primeira igreja da Europa iniciou-se na casa da irmã Lídia, vendedora de tecido de púrpura. Atos 16, 40. Atos 16, 40. Vamos ler juntos. Então eles saíram da prisão e entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos,
se confortaram e partiram. Então, Paulo, quando sai da prisão, ele vai para a casa de Lídia, vendedora de púrpura, já na Europa, e ali tem uma célula. Os irmãos estão reunidos na casa de Lídia. A célula em Laodiceia, na casa da irmã Ninfa, Colossenses 4,15. Colossenses 4,15, a casa da irmã Ninfa, na cidade de Laodiceia, já na Europa. Colossenses 4,15. Colossenses 4,15, Renata. Eu vou falar esses versículos para vocês entenderem que as células existiam realmente já no Novo Testamento. Colossenses 4,15. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, uma cidade da Europa, na Ásia, né? Quer dizer, e a Ninfas e a igreja que está em sua casa. Igreja na casa, célula. Vamos ver então o casal de missionários Áquila e Priscila, amigos de Paulo. Eles eram implantadores de células. Migravam levando o evangelho, o conceito das células nas casas. A Bíblia menciona 2 vezes Áquila e Priscila em cidades diferentes, mas em células. Primeiro, na igreja de Corinto, na Grécia, Europa. 1 Coríntios 16, 19. Se você quiser anotar, depois você pode me pedir. Se quiser anotar agora, anota, mas depois eu tenho todo esse material. A igreja das Ásias vos saúdo-vos afetuosamente no Senhor. Áquila e Priscila com a igreja que está onde? Outra célula. Aí a gente vê Áquila e Priscila agora de novo em outro lugar, agora em Roma. Deixa eu ver aqui, Romanos 16, 3, 5. Romanos é uma carta direcionada à igreja de Roma. Romanos 16, 3, 5. E se a vossa justiça... Não. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, a outro, e os quais pela minha vida expulsaram as suas cabeças, que não li o 5. Saudai também a igreja que está na casa deles. Então, gente, a gente vê claramente que a igreja se reunia nas casas. Por isso que eu amo, por isso que eu adoro a forma de igreja nos lares. Nós vamos ver em Atos 2,46, como eu já li, e em Atos 5,42, a igreja na cidade de Jerusalém estava cheia de casa. E não tinha templo mais. O templo tinha sido destruído, anos 70. Eles não tinham onde se reunir. Atos 5,42, Renatinha, por favor, está aí já. E todos os dias no templo, e de casa em casa. No templo, e não era dentro do templo, porque os gentios não podiam entrar dentro do templo, você sabia disso? Eles ficavam lá fora, no átrio. 2 dicas importantes. Ao ser liberto da prisão por um anjo, Pedro, imediatamente ele vai para a casa de quem? Quem leu a história? Casa de Maria. E o que estava acontecendo lá? Uma célula. Atos 12, 12. Atos 12, 12. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Ele não vai para a igreja, ele vai para casa. Ele vai para uma casa. E por último, tem muitas dicas. Eu vou falar a 7ª e a última. Paulo, que a gente falou sobre a semana passada, que era Saulo, ele perseguia os cristãos, Atos 8, 3. E entrava onde? Na igreja para perseguir os cristãos? Nas casas. Atos 8, 3. Saulo, porém, assolava a igreja. A igreja, gente, está falando a igreja. Não física, mas nós, pessoas.
E aonde que ele entrava para perseguir a igreja? Nas casas. Então há um poder tremendo na igreja, na casa. Se você não está frequentando uma célula, eu vou te incentivar hoje a frequentar uma célula da Louvate. Estou com vergonha já, hein? A igreja nas casas é um princípio bíblico. Como eu falei, era algo forte na igreja primitiva. Forte. Eu quero desenvolver nessa manhã 4 princípios poderosos, porque a gente acredita na igreja nas casas. Alguém chama de célula, outro chama de grupo familiar, né? Outro chama de grupo de oração. Eu não sei, aqui a gente chama de célula, porque a gente sabe que célula é a menor partícula do corpo humano. E nós somos o quê? O corpo de Cristo. Então a célula é a menor partícula da igreja, que se reúne aonde? Numa casa. Nós temos visto tanta coisa legal na célula online. Nossa! Se você não participa, participa, gente. 8h30 da noite, você pode ficar debaixo do cobertor lá, de touca, igual eu estava terça-feira. Deus tem uma palavra para você ali, de ânimo. Tem visitantes na célula online, você sabia? Que ainda não vêm aqui, mas estão lá na célula online. Na quarta-feira, como que a gente riu na casa da Roseli? Apareceu lá um pássaro verde que começou a sobrevoar, né, Gustavo? Né, Léo? Gente, a gente riu muito, a gente orou, a gente chorou. Nossa, foi muito legal. Célula é um momento de comunhão. Por quê? A primeira razão importante que eu creio, que eu acredito nessa visão, porque a visão da Louvarte é uma igreja em células desenvolvendo discípulos. Se você não sabe ainda, eu queria que você decorasse comigo. Uma igreja em células. Vocês comeram hoje de manhã? Tomaram café? Uma igreja em células desenvolvendo discípulos. Primeira razão, a célula é o melhor lugar para evangelismo. É aonde você não consegue levar um visitante que não vem aqui no templo, mas você consegue levar na célula. Vamos lá, tem uma reunião entre amigos. A gente vai ter um lanchinho depois, a gente vai ter um bate-papo. É um lugar legal para a gente testemunhar. Convidar aquelas pessoas que nós queremos alcançar. A célula é um lugar poderoso. Segundo, a célula, primeiro, é evangelismo, segundo, comunhão. É um lugar de comunhão, que você pode pedir oração. Aqui no culto, depois do culto é corrido, gente. Mas você pode ir lá na célula pedir oração. Né? É mais aconchegante. Terceiro, a célula é um lugar para discipulado. E fazer discípulos é uma ordem de Jesus. Jesus não pediu para a gente fazer convertidos. Ele pediu? Ide e façam discípulos. Mateus 28, 18, 19. Jesus fez isso. Na ceia, na última ceia, ele reuniu todos os discípulos em volta dele e começou a ensinar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30, 31, diz que Paulo alugou uma casa em Roma e ali ensinava seus discípulos. Então a célula é um lugar de discipulado, é um lugar de você ensinar, é um lugar de novos talentos. A célula é um lugar de nós prepararmos pessoas para novos ministros. Na nossa célula ali na Renova Vidas, na casa da Roseli, nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo pessoas que nunca falaram aqui na igreja desenvolvendo um quebra-gelo, né? Pessoas que nunca ministraram aqui estão ministrando na célula. Né, Tayla? A Tayla ministrou nos adolescentes na semana retrasada. Nunca pregou aqui, mas pregou na célula. Né? Então a célula é um lugar que você se desenvolve. Nós estamos desenvolvendo novos talentos.
E por último, a célula é um lugar que devemos, como as células do corpo humano se multiplicam, elas também se multiplicam. Uma célula que não se multiplica é uma célula morta. Está morta. Multiplicação está no coração de Deus, gente. O que Deus fala para Adão e para Eva? Crescer e multiplicar. E Deus quer que você multiplique em mais uma pessoa. Que você ganhe uma pessoa. 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. Ó, tá bom de matemática. Sabe, sem a gente se multiplicar, que é o quarto passo, é o quarto parâmetro de uma célula, a célula fica estagnada, são as mesmas pessoas sempre. Então, a gente sempre está incentivando a todos os membros da célula a convidar um amigo. E um exemplo claro, e eu já citei sobre isso, é o apóstolo Paulo. Paulo, quando ele chega em Roma, eu anotei aqui, presta atenção, ele encontra 3 células. Romanos 16, 3, 5, não precisa colocar não, Renatinha, senão vai demorar muito. Que é a célula na casa de Áquila e Priscila. Também ele encontra outra célula em Roma, na casa de Hermes, Pátropas, nomes bonitos, lindos. E também na casa de Roma, Áquila e Priscila e Assíncrito. E quando ele chega em Roma, ele já vê que tem 3 células, 3 casas. O que ele faz? Eu vou me reunir mais uma, tá tudo cheio, as células estão abarrotadas, eu preciso multiplicar. Sabe o que Paulo faz? Ele aluga uma casa e cria a 4ª célula. E ali começa a multiplicação na cidade de Roma. Mas por que Paulo faz isso? Será que Paulo não se dava bem com os outros cristãos? Não, ele se dava bem com todo mundo. Ele era o líder de todas as células, de todas as casas. Então, gente, multiplicar é um exemplo claro que Jesus pediu em João 4,35. A colheita é grande? 40 mil pessoas moram nesse bairro. Quantas pessoas moram lá? São seus vizinhos que você pode ganhar para Jesus? João 4,35 fala, daqui a 4 meses, vocês dizem, daqui a 4 meses não haverá colheita, eu lhes digo, abre os olhos e vejam os campos e estão maduros para uma grande colheita. Gente, por que nós nos reunimos como igreja? Para ganharmos almas, porque senão Jesus já teria vindo e levado a gente. Você é salvo? Eu não ouvi um amém. Você é salvo? Diz mais forte, eu sou, em nome de Jesus. Então, se você é salvo, Jesus já pode te levar, querido. Mas por que ele não leva? Porque você precisa multiplicar. Você precisa ganhar sua família para Jesus. E a célula é um lugar maravilhoso para contribuirmos com a grande comissão de Jesus. Ide e façam discípulos. A igreja primitiva experimentou isso. Primeiro eram 120 ali numa casa grande chamada Cenáculo. Depois 3.000, depois 5.000, depois toda Jerusalém, depois toda a Europa. Nas casas. Por isso que é o título da mensagem hoje, Célula, o poder da igreja nas casas. Multiplicar com velocidade é ganhar muitas almas para Jesus. Se a célula está multiplicando, é porque ela está ganhando almas para Jesus. Não pescar no aquário dos outros. Não, a gente não quer isso. Vamos pescar lá na igreja. A gente ouviu isso ontem, né? O irmãozinho jovem chegou lá na célula e falou, olha, hoje eu vou trazer 6 visitantes da igreja do pastorzinho ali. O pastor falou, não quero isso. Manda eles ficar na igreja deles. A gente quer pessoas novas, novos convertidos. Então a gente não está aqui para pescar no aquário dos outros.
Gente, nós estamos no ano do transbordo. Nós estamos no segundo semestre de 2025. Jesus falou: ide, façam discípulos de todas as nações, e eu serei com vocês todos os momentos, e vocês serão abençoados. Isaías 54:2, que é o tema do nosso ano, fala: alarga o espaço da tua tenda. Você pode profetizar isso para a sua vida. Eu vou alargar o espaço da minha tenda em nome de Jesus. Você vai ganhar sua família para Jesus. Você vai ganhar seu vizinho para Jesus. Seu amigo de trabalho. Por quê? Porque é uma ordem. Alarga o lugar da tua tenda. Isaías 54:2. Assim, gente, nós cremos que cada casa é uma extensão da igreja. Cada casa aqui é uma extensão da igreja. Você crê nisso? Diz amém. Ou não? Se você crê, dá uma salva de palmas bem forte para ele agora. Aleluia! E cada membro da igreja é um ministro da palavra. Você vai ser um líder de célula, você vai ser um auxiliar. A irmã Solange lá chegou através da célula online, está ali, hoje já está liderando a célula online. É assim que a gente vai. A Roseli está lá administrando a célula na casa dela. Elane hoje liderando com muita propriedade. Vanderlei, dando apoio moral. A gente vê o Gustavo, a Mirella, se envolvendo, o Léo, a Joyce. Mas falta você. Se você não tem tempo, eu te incentivo a participar da célula online toda terça-feira, 8h30. A gente manda toda semana o link no grupo da igreja. Entra lá, participa. Ouve o que Deus vai falar com você.